Só na aula 5 a gente vai falar um pouquinho das reações de eliminação. Então, na reações de eliminação, a gente tem que entender um pouquinho do mecanismo. Igual que foi na adição, porque aqui agora o mecanismo vai ser praticamente uma padronização. Então, o mecanismo você tem isso aqui. Eu teria uma substância A e B aqui ligada na estrutura, né? Então, ligações geralmente simples, né? Compostos saturados. E a gente tiraria aí o composto AB e geralmente iria formar um composto com ligações duplas, ou seja, de um modo geral, com compostos insaturados, de um modo geral, alcenos. Então a gente tem aqui esse mecanismo, A e B estava ligado e a gente conseguiu retirar ele da estrutura, da cadeia carbônica. E essa cadeia carbônica, nessa valência que foi liberada, formou uma insaturação. Esse seria o mecanismo, né? Então vai sair algo da molécula. Então as reações de eliminação são os inversos, né? Na verdade é o inverso da reação de adição. Então acontece geralmente em álcools, é o que mais a gente estuda aqui no ensino médio, né? Os álcools, e também a gente faz a chamada desidrohalogenação. Então a gente tira aí os haletos. Então, o primeiro mecanismo que nós vamos ver hoje aqui, nessa aula, a gente vai falar sobre os álcools. Álcools pode acontecer de dois tipos aí a eliminação. A gente pode ter uma eliminação chamada de intramolecular, é isso, é dentro da molécula, e intermolecular, quando você tem mais de uma molécula, intermolecular. Então, a diferença neles aí está na temperatura. O intramolecular, 170 graus Celsius. Intermolecular são mais frios, 140 graus Celsius. Isso vai modificar aí o produto. Então, eu vou dar um exemplozinho disso aqui. Se você pegar um compostozinho, aqui ó, CH3, por exemplo, vou pegar esse álcool aqui. CH3, CH3OH. Então, vou fazer essa desidratação aqui intramolecular. O que é que vai acontecer na desidratação? Nesse caso aqui, que seria uma desidratação de álcool, né? Eu vou retirar a água da molécula. Então, a primeira coisa que vai acontecer é que a gente vai ter a ruptura, ele vai perder essa hidroxila. Então, ele tem esse carbono, esse e esse para carregar um hidrogêniozinho aí. Como todos eles têm a mesma quantidade de hidrogênio, tanto faz, a eletronegatividade é a mesma, ele vai sair de cada um desse aí. Então eu vou roubar um hidrogênio desse e eu vou liberar aí uma molécula de quê? De água. O que é que vai sobrar? CH3, tracinho aqui, C, como saiu essa outra, vai formar uma ligação duplazinha aí. Vai ter aqui na outra jogada CH3 e aqui ó, CH2, porque o hidrogênio saiu. Tanto faz sair desse como desse, você escolhe porque a quantidade, a opção é a mesma. Só que sempre o hidrogênio sai do carbono vizinho à hidroxila. Mas pode acontecer, por exemplo, de você ter esse casozinho aqui, ó. CH3, vou dar um exemplozinho agora. CH2, CHOH e aqui CH3. O que é que vai acontecer aqui na desidratação dessa molécula de álcool? Vai perder a hidroxila, isso nós já sabemos, agora eu tenho essa possibilidade e tenho essa possibilidade aqui. De onde é que vai sair esse hidrogênio mais fácil? Então, ele geralmente sai do menos o quê? Hidrogenado. Então, o hidrogênio vai sair deste carboninho aqui. Aí você diz por quê? Porque é o menos eletronegativo. Então, ele vai liberar com facilidade. Essa chama regra de Saint-Saëns. Essa regrazinha aqui a gente chama de regra de Saint-Saëns. É a regrinha dele. Vai sair do menos hidrogenado. Para colocar, coloca no mais hidrogenado. Para retirar, tira do menos hidrogenado. Então, como ficaria essa fórmula? Vai sair essa hidroxila e esse hidrogênio daqui. Então, você repete, ó, CH3, tracinho. Aqui saiu um hidrogênio, então vai ficar CH. Dupla. Aqui vai ficar só CH, porque a hidroxila saiu. Tracinho, CH3. Mais uma molécula de quê? De água. Então, o que você precisa entender nesse caso aí seria
esse procedimento, essa facilidade que tem. Então, com relação à desidratação, a gente diz o seguinte, que quando você pega álcool terciário, ele é muito mais reativo do que secundário e ele é muito mais reativo do que primário. Aí você diz por quê? Por causa do hidrogênio. A quantidade de hidrogênio vai limitar esse mecanismo. Um álcool terciário, praticamente, se você pegar um álcool terciário, ó, um álcool terciário ele teria isso aí, ó. Praticamente teria, vou colocar aqui um carbono, esse mecanismo, não tem hidrogênio. Se você pegar um álcool secundário, ele teria aqui um hidrogênio. Se você pegar um álcool primário, aí ele tem, ó, muito mais hidrogênios. Então, quanto mais hidrogênio, mais difícil é a retirada dessa hidroxila. Então, o terciário, ele praticamente não tem hidrogênio. Então, é muito mais fácil retirar ele dessa estrutura, ok? Então, essa aqui é a chamada desidratação. A gente chama esse mecanismo, né? Desidratação. Desidratação do tipo intramolecular. Aí você diz, por que intramolecular? Porque a gente tirou a hidroxila e o hidrogênio da mesma molécula, ou seja, dentro da molécula. Não foi de moléculas diferentes. Aí seria intermolecular. O que vai caracterizar isso seria a temperatura. Ela é muito mais quente, 170 graus Celsius. Ok, pessoal? Sem problema. Cuidado com isso aí.